Jucurutu, o Brasil e o mundo agora tem um novo conceito em informação e entretenimento. TV Seridó RN, credibilidade e confiança, tudo em um mesmo lugar. Venha conosco fazer parte de um time de sucesso. TV Seridó RN, magia e alegria. TV Seridó RN, todo mundo conectado. Uma nova opção, com muito humor e descontração, pra você ficar mais informado. Vem com a gente, TV Seridó RN, conectada com você. TV Seridó RN, vem pra cá. TV Seridó RN, vamos sorrir, vamos viver. De Jucurutu para o Brasil e o mundo. TV Seridó RN. Boa noite, boa noite, boa noite. Gente, hoje é um programa... Hoje a gente vai ter um programa especial. Hoje a gente vai falar sobre saúde bucal aqui com o Dr. Mário Denis. Ele está aqui hoje e hoje a gente vai bater um papo aqui, tirar todas as dúvidas aqui. Se tiver alguém aí que queira fazer alguma pergunta aqui para o doutor, ele vai responder. Mas a gente vai bater um papo aqui. Ele vai ficar à vontade aqui para falar tudo sobre saúde bucal. Doutor, por favor, doutor Mauro Denis. Satisfação Obrigado a Obrigado aí, doutor. todos os nossos parceiros aí assistindo. E estamos aqui para responder qualquer pergunta, qualquer dúvida e bater aquele papo e falar bem à vontade sobre odontologia. Pronto, doutor, pode sentar aí. Já está você tá na tela aí? Ok. Então, eu sempre tive dúvida. Sabe aquele negócio de afta que a gente tem, que às vezes aparece aqui? Quando me incomoda, eu coloco sal. Não sei se eu estou certo ou estou errado. Carlos, primeiramente deixa eu me apresentar. Meu nome é Mário, sou cirurgião dentista aqui na cidade de Jucurutu. Já estou aqui em Jucurutu. Cheguei aqui em Jucurutu, Carlos, no finalzinho de 2009, no começo de 2009. E aqui chegando... comecei a trabalhar pela prefeitura, a qual eu só tenho a agradecer. E nessa minha caminhada, trabalhando, eu vi vários casos, me deparei com várias situações, tive muito aprendizado no serviço público, fiz muitas amizades, conheci muitos pacientes. E a partir daí, Carlos, eu evoluí. Fui estudar, fui fazer especialização e fui crescer profissionalmente. E aqui estou já há 15 anos, aqui em Jucurutu, partindo para 16. E entrando aqui no mérito da sua pergunta, respondendo afta. Afta, na realidade, o nome científico de afta é ulceração aftosa recorrente. Você vai dizer que é brincadeira minha. Hoje nós estamos em pleno 2025 e não se tem uma causa específica, uma coisa que a pessoa chegue e diga o que provoca afta é isso. Se sabe que quando a gente tem pequenas lesões na cavidade oral, ou seja, dentro da boca, essas pequenas lesões muitas vezes elas inflamam, infeccionam, gera aquela feridinha que tem aquela região esbranquiçada, que a gente chama aquilo de pseudomembrana, e aquelas bordas levantadas, como se fosse um pequeno vulcão, e é uma coisa extremamente dolorosa, viu, Carlos? E vou dizer você dizer que bota sal em cima de afta, eu vou dizer uma coisa, você é um caba forte pra dor, viu? Não... O cara que tem uma afta e na própria alimentação, muitas vezes pega uma comida ali um pouco mais salgada, já dói para danado, você imagina botar afta diretamente.
Mas existe o lado faz sentido do negócio. Porque existe relação da afta com fungo. Existe uma relação. Não estou dizendo que é o fungo que provoca a afta. Mas o fungo, muitas vezes, quando vê, tanto o fungo como bactéria, como o vírus, qualquer micro-organismo, mas eu vou falar especificamente do fungo, porque nós temos colônias e colônias de fungo na nossa boca em equilíbrio. Então, muitas vezes, esse fungo, quando ele vê ali uma oportunidade, como uma ferida aberta, ele se estabelece lá e fica fora de controle. Então, a questão do sal é exatamente, quando você bota o sal, você está combatendo esse fungo que, teoricamente, dá uma sensação de melhora afta. Não estou dizendo, pelo amor de Deus, você que está assistindo aí, não vá na onda de Carlos, não, que dói lá dentro do coração. A dor é grande, viu? Dói. Nós hoje temos medicamentos. Aí nas farmácias tem um medicamento chamado Albicon, tem Oncilon, tem eu toda a vida esqueço o nome dessa pomada. Enfim. Nós temos medicamentos específicos hoje em dia para afta. Então, ao invés de a gente estar buscando aquele remedinho caseiro para... É até uma questão cultural, viu, Carlos? Porque você não é a primeira pessoa que me fala isso. Não. Então, assim, muitas vezes isso é uma questão cultural, onde a gente cresceu escutando aquilo, e muitas vezes, por uma questão cultural, vai lá e aplica o sal ou aplica qualquer outro medicamento caseiro em cima da afta e que isso... Eu sei que alguém falou para mim. Isso, alguém falou, exatamente. Exatamente. Então... Sei que queima pra caramba. Queima muito, dói muito, mas, coincidentemente, quando a gente faz a aplicação do sal, a gente tem uma sensação de melhora. Tem uma sensação de bem-estar. Tem uma sensação de melhora, exatamente após o sal fazer efeito ali. Mas não é o adequado, não é o indicado, Carlos, até porque o sal ele pode provocar outros problemas. Porque, por exemplo, pega uma pessoa que tem um problema de hipertensão arterial, certo? Então, muitas vezes você faz o uso do sal ali e esse sal ele pode gerar um outro problema, como um pico hipertensivo. Até porque, quando nós vamos fazer a aplicação de um medicamento desse caseiro, não existe uma posologia, ou seja, não existe uma quantidade correta para a gente aplicar. Não. Exatamente. Então, muitas vezes a gente pode aplicar de menos ou pode aplicar de mais, isso vindo a trazer outras consequências, Carlos. Mas eu sei que queima. Dói muito. Então, assim, eu já entrei diretamente no mérito da sua pergunta, mas quando a gente fala de odontologia, Carlos, muitas vezes as pessoas que nos assistem, às vezes eu já escutei pessoas falarem assim, mas dentista só cuida de dente. Isso é uma informação equivocada. Você mesmo citou o exemplo aí da afta. A afta não está ligada a dente, mas a afta é uma lesão que acomete dentro da cavidade oral. E nós, dentistas, cirurgiões dentistas, nós estamos aptos a fazer qualquer procedimento que faça parte da face. Então, fez parte da face e da cavidade oral, é o nosso campo de trabalho. É tanto que, muitas vezes, uma pessoa sofre um acidente e chega no hospital e quem atende ele é um cirurgião bucomaxilofacial. Exatamente. O cirurgião bucomaxilofacial, ele é um dentista que fez uma especialização em cirurgia bucomaxilo, ou seja, ele opera a face, muitas vezes aqui a região do pescoço, com uma destreza assim absurda. Então a odontologia, Carlos, ela teve uma abrangência muito grande. Eu até ia citar esse exemplo aqui, ia comentar isso, quando você começou, que eu ia começar fazendo uma pequena explanação, mas a gente já entrou logo. E isso é uma coisa que dá um dinamismo ao programa. Mas quando a gente fala em odontologia,
a gente fala em uma única palavra, odontologia. Odonto, que significa dente, logia, estudo, ou seja, teoricamente é o estudo do dente. Só que quando a gente vai para dentro da odontologia, lá nós temos quase que uma infinidade de disciplinas que estudam coisas diferentes, tanto na boca, como na face, como no pescoço, como no dente. Então, nós temos lá na odontologia, dentro da odontologia, a gente tem a endodontia, a gente tem a cirurgia, a gente tem a prótese, a gente tem a ortodontia, a ortopedia, a gente tem uma infinidade de disciplinas que fazem parte da odontologia. Eu, particularmente, sou especialista em ortodontia e ortopedia facial. Muitas vezes as pessoas confundem. Quando as pessoas veem um ortodontista, que é aquele dentista que trabalha botando aparelho nas pessoas, o ortodontista ele está apto a movimentar dente. O curso que eu fiz tinha ortopedia, ou seja, eu tenho condições de não só mexer em dente, como mexer em ossos da face. Isso. A minha principal atuação como ortopedista é pegar crianças e adolescentes em fase de crescimento, que é a melhor fase para se fazer um tratamento. Qualquer pessoa que esteja ali precisando movimentar dente ou está com uma discrepância esquelética. Quando a gente fala discrepância, é alguma alteração em alguma medida esquelética da face. Então, procura o ortopedista e ortodontista, que a partir dali ele pode lançar mão de alguns aparelhos ortopédicos, exatamente, para fazer a correção. Neste exato momento, Carlos, eu estou tratando uma garotinha, eu não vou citar nome de ninguém, é uma garotinha de uma outra cidade aqui, próximo a Jucurutu, e eu comecei com ela, Carlos, a fazer ortopedia. Ela chegou lá, ela era uma paciente que a gente chama de classe 3. Classe 3 na ortodontia é aquele paciente que tem o queixo um pouquinho para frente. Aquele paciente que tem o queixo um pouquinho para frente. Então, ela é uma garotinha de 12, 13 anos de idade, se não me falha a memória. Chegou lá, na hora que eu identifiquei o problema, só em olhar para ela, que ela sentou na cadeira, que eu fui fazer ali a anamnese, conversar com ela, conversar com o pai, que é sempre quem a acompanha. E ao fazer a anamnese e ao dar uma olhada na arcada dentária dela, realmente eu constatei uma classe 3. É um desvio. Que é um desvio, e vou dizer uma coisa, Carlos, é a pior situação para uma criança. Porque a classe 3, ela é muito difícil de tratar. Só que o caso dela, o que foi que eu observei? Não era tanto problema na mandíbula, aquela mandíbula para frente. Era uma atrofia na maxila. A maxila são esses ossos, a maçã do rosto. É a maxila. Então, como no caso desta garotinha, a maxila dela estava atrofiada, não tinha desenvolvido, aí tem aparelhos específicos, Carlos, graças a Deus, para fazer esses ossos, a maxila, se desenvolver. Então, nós identificamos o problema, pedi uma documentação ortodôntica, conversei com o pai, expliquei tudo, mostrei vídeo, e aplicamos os aparelhos na garotinha. E essa garotinha está se tratando conosco há aproximadamente 5 meses, 4 a 5 meses, Carlos. E ela teve lá no consultório, está com mais ou menos aí uma semana, Carlos, e eu quase que me emocionava quando eu vi a garotinha, o resultado fantástico que deu. Carlos, é outra menina. É outra menina. Tanto que eu fiz até umas fotos, eu até postei umas fotos aí no meu Instagram, exatamente porque eu fico muito feliz em ver o resultado daquele. Então, quando a gente fala de odontologia é muito mais do que só tratar de dente. O universo da odontologia hoje é uma coisa que
nos permite atuar em várias áreas. Só que quando a gente vai ao pé da letra, Carlos, falar realmente de dente, eu acho que todo mundo já teve uma dor de dente. Nossa. Nos primórdios, vamos para os primórdios da odontologia. Eu sempre tive medo de dentista, viu, doutor? Por isso que eu uso prótese. Carlos. Quando eu era adolescente. Carlos, o cara tem uma dor de dente, e eu já tive dor de dente, Carlos, 2 vezes na minha vida. Carlos, o cara que está com dor de dente, tem gente que chega para mim e diz, doutor, a dor de dente que eu tive foi tão grande que deu vontade de sair correndo. A que eu tive também deu vontade de sair correndo, como se fosse resolver alguma coisa. Não resolve nada, mas é uma coisa que dá uma inquietude em qualquer ser humano. Então, quando nós vamos para os primórdios da odontologia, a odontologia começou exatamente, não foi ninguém querendo melhorar o rosto, foi a pessoa querendo se livrar da dor. Aí quando a gente vai estudar, quando a gente vai ver os primórdios da odontologia, ver a odontologia arcaica, basicamente era arranca-dente. A pessoa tinha aquela dor de dente insuportável. Vamos parar para pensar aí há 2.000 anos atrás, 3.000 anos atrás, 4.000 anos atrás, que é quando começou a se escrever a história lá no Egito Antigo, na Europa, nos locais onde surgiram a civilização. Então, existem lá escrituras que relatam fatos odontológicos. E quando a gente vai ver, basicamente é dor, como tratador. Quando a gente vai ver, a gente muitas vezes fala de prótese dentária. Quando a gente vai ver, no Antigo Egito, eles já tinham prótese dentária. Hoje em dia tem múmia lá, Carlos, que já tinha prótese dentária em múmia. Feita lá muitas vezes com fio de ouro, amarrado com dente, usando outros dentes ali. Fazendo uma gambiarra. Para a gente hoje seria uma gambiarra. Para eles lá, eu tenho certeza que era o que tinha salvação. Era a salvação. Você imagine lá uma pessoa importante da sociedade egípcia. Banguelo. E eles, na escrita lá, quando a gente vê, era um povo extremamente vaidoso, Carlos. Então, quando a gente vê ali a foto de uma múmia daquela, com fio de ouro, segurando um dente, então, tudo isso alavanca a odontologia, e a evolução da odontologia, da profissão, vem desde esse tempo. Quando a gente vai ver a atualidade, quando a gente está estudando, se fala muito da história da odontologia, e eu lembro que eu tinha um professor que perguntava, logo no comecinho do curso, ninguém sabia de nada de odontologia. Aí o professor dizia, você acha que a odontologia surgiu como? Isso nos tempos mais modernos. A gente não está levando em consideração o Egito Antigo aqui, como eu falei. Aí eu lembro que ele me fez essa pergunta e eu já tinha visto em algum lugar que começou com os barbeiros. Aí eu disse, professor, foi com os barbeiros. Aí ele disse, isso, os barbeiros, ele teve a fase do barbeiro ser dentista também. Até pela posição da cadeira dele, que era bastante favorável. E muitas vezes ali era quem tinha algum instrumental, era quem tinha alguma coisa para resolver o problema. Então, quando a gente vai ver, Carlos, a história, houve um processo de evolução muito grande até nós chegarmos nos dias de hoje, em pleno 2025. Eu fico muito feliz com isso e sempre estou me atualizando. Vez por outra eu vou para um curso de um colega ou vou a um congresso. E é impressionante, Carlos, a evolução dos materiais dentro da odontologia. Quando nós estamos cursando, existe uma disciplina chamada materiais dentários. Eu tenho certeza, Carlos, que se eu fosse pagar essa disciplina hoje, 50% das coisas que tinham lá seriam novidades comparado com o que eu vi no meu tempo. E olha que eu sempre busco me atualizar, eu sempre vejo novas resinas, novos materiais forradores. Porque, Carlos, a odontologia está em constante atualização. Não atrapalha, né? Essa evolução aí de implante, né? Exatamente. Os materiais, hoje em dia, para a gente ter o implante dentário, Carlos,
É porque os metais, eles evoluíram a um ponto de ser uma coisa biocompatível. Quando nós falamos em biocompatibilidade, Carlos, nós estamos falando de uma coisa estranha que você vai botar dentro do seu corpo e o seu corpo vai olhar e vai dizer, legal, pode ficar aí. Não vai ter nenhum problema. Isso é uma coisa, Carlos, para você ter ideia. Hoje em dia a gente vê aí transplante de órgão, se você não tomar medicamento, ele rejeita. E o implante não rejeita. Para você ver o nível dos materiais. Então, tudo isso a gente deve agradecer à evolução dos materiais até chegar nos dias atuais. E eu tenho certeza que se nós levarmos em consideração aí a evolução, a tecnologia, a capacidade de megaprocessadores aí, de processar informações, eu tenho certeza, Carlos, que daqui a 20 anos, se nós tivermos oportunidade de batermos outro papo desse, 20 anos não vou para tanto não, 5 anos, eu já vou dizer que existem coisas muito mais atuais do que hoje em dia. Quando eu citei o exemplo daqui a 20 anos, é que talvez daqui a 20 anos o implante nem exista mais. Exatamente, já tem desenvolvido ali uma célula que você bota a célula ali, abre, bota a célula e nasce um dente natural. E aquela coisa dos pais tirar o dente da criança e jogar lá no telhado? Aquela simpatia, o que é? O que significa? Carlos, aquilo ali é muito mais para distrair a criança. Né? Aquilo é uma distração. A gente aqui... Arrancar o dente, né? Isso. Vamos arrancar o dente e jogar em cima do telhado para... É uma coisa meramente lúdica ali para distrair a criança, daquela coisa ali que é fazer a extração do dente. Nós falamos aqui no começo que a dor de dente é uma coisa insuportável. Não, realmente. Nós que somos adultos sabemos o que é uma dor de dente. É horrível, é péssimo. A gente já teve dor de dente e quando a gente tem, a gente fica temeroso. São dois medos, um de sentir dor e outro de ir para o dentista. É verdade. Eu sou dentista, Carlos, mas como eu trabalhei muito aí na área pública, eu escutei muita coisa. Então, você pega ali muitas vezes uma criança que precisa fazer a extração do dente, seja porque está com dor ou porque o dente está mole, por mais que seja uma coisa indolor, não é uma coisa agradável. Você vai para o profissional, para o dentista lá, para ele fazer qualquer procedimento que seja, não vai doer. Acredito no dentista que não vai doer, mas não é uma coisa agradável. Não é. Nós que somos adultos, falando novamente, a gente já vai assim um pouco desconfiado. Você imagina muitas vezes ter que levar uma criança para fazer esse tipo de procedimento. Ou então essa questão de fada do dente, de jogar o dente em cima de telhado, de guardar o dente, é uma coisa meramente para distrair a criança, para que ela tenha uma aceitação melhor àquele tipo de tratamento. Uma coisa, Carlos, que a gente falando aqui em criança, assunto vai puxando assunto, aqui o papo aqui, Carlos, ele corre assim, suave, parece que eu estou lá em casa, tomando um cafezinho, batendo um papo na cozinha. Isso é legal. Então, Carlos, quando a gente fala em criança, uma coisa que eu vejo muito acontecer, que os pais fazem, que nós dentistas recriminamos muito, é quando a criança está em casa e a criança dá qualquer trabalho, qualquer coisa que seja. Aí, ei meninos, você não parar, eu vou levar você para o dentista, viu? Aí assusta. Exatamente, eu vou levar você para o médico. Ou seja, muitas vezes a criança nunca foi nem no dentista nem no médico. Mas de tanto escutar a mãe dizer, o pai dizer, vou levar você no médico, a criança já fica imaginando, rapaz, deve ser um monstro. Deve ser ruim, né? E quando nós vamos ver no dia a dia, hoje em dia está diminuindo mais, mas a minha geração foi a geração que assistia o desenho do Pica-Pau, o desenho do Tom e Jerry. E quando a gente vai ver todos os desenhos, quando aparecia um dentista, ele era vilão. O dentista, você tem lembrança de algum desenho do dentista ser o mocinho da história? Não, o dentista sempre era. O dentista era o carrasco. Quando passava o dentista era com a broca desse tamanho, com a furadeira, uma coisa assim.
O dentista, assim, muito mal apresentado, uma coisa assim, muitas vezes com cara de louco. Horrível, né? Isso. Então, já existe essa informação, os desenhos e os filmes e séries, seja lá o que for, já mostram uma informação muitas vezes equivocada do profissional. Mesmo não sendo, como eu falei aqui... É uma ficção, né? Isso, mesmo não sendo uma coisa agradável, não precisa, muitas vezes, detonar a imagem. Porque pode ser que não seja uma coisa agradável fazer um tratamento odontológico. Mas, muitas vezes, 90% das vezes ou mais, é uma coisa indolor. Você não vai sentir dor. Não é agradável, mas você não vai sentir dor. E outra coisa, Carlos, só traz benefício. Só traz. Olha que aquele benefício que eu fiz... Exatamente. Que o senhor fez lá, porque começou a doer, cara. E do nada, assim, começou a doer. Eu fui escovar, assim, com força, aí começou a sangrar. Aí depois o dente começou a doer. Aí eu coloquei um gelinho e deu uma parada. Aí eu falei, não, eu tenho que resolver isso aqui. Exatamente. Então, a pessoa que vai ao dentista, você aí que está nos assistindo, você não pensa que você vai para o dentista vai fazer o mal. Não existe. Você vai para o dentista, pode não, como eu falei aqui, muitas vezes a indolor não é uma coisa que vai ser agradável, mas só vai lhe trazer o bem. Com certeza. Eu muitas vezes, eu brinco ali com o paciente faz assim, chega e diz... eu não gosto de ir para dentista, eu tenho pavor, mas muitas vezes não cuida dos dentes. Eu digo direto, olha, se não gosta, tem obrigação de cuidar mais do que os outros. Quando eu era jovem, se eu tivesse cuidado do meu, os outros estavam aqui, né? Eu não estava usando prótese, né? Mas, Carlos, uma coisa aí que você está falando, muitas vezes, quando a gente, na nossa juventude, eu ainda alcancei isso, você tem mais idade do que eu, mas existia uma certa negligência dos nossos pais. Era falta de informação. Naquela época, não existia campanhas publicitárias, não existiam incentivo, não existia qualquer mídia e a gente não tinha acesso à informação que tem hoje. Então, muitas vezes era assim, o pai muitas vezes chegava para a criança e fazia, menino, vai escovar os dentes. É a mesma coisa de falar nada. A obrigação, às vezes, eu sou até um pouco chato com os meus pacientes, porque algumas vezes eu chego para o pai e a mãe, às vezes, chega ali uma criança de 4 anos de idade, 5 anos de idade no consultório, e o pai, ou a mãe, ou a pessoa que vem acompanhando fala assim, tá vendo? Você não escova os dentes? Na mesma hora eu paro o que estou fazendo, Carlos, e digo, opa, peraí. Não é ele que tem que fazer. A responsabilidade aí é da mãe, do pai, exatamente, do responsável, de quem está cuidando. A criança, ela não nasce sabendo escovar. Ela nunca sentiu uma dor de dente para saber o que é uma dor de dente. Nem ela tem discernimento suficiente, Carlos, para saber o que é uma coisa boa e o que é uma coisa ruim. Então eu digo direto, eu bato direto. Até ali 8 anos de idade, um garotinho já, grandinho. Eu bato ali, digo, até 6, 7, 8 anos de idade, e o pai, a mãe ou o responsável tem que estar ali fiscalizando. Escovou os dentes, escovou. Vem aqui que eu vou dar uma olhadinha. Olha todos os dentes e passa a escova. De 8, 9, 10, 11, até os 12 anos, Carlos, fica ali no pé, porque nós sabemos que quando o jovem, quando a criança entra na adolescência, algumas características da adolescência, elas afloram. Rebeldia, e muitas vezes essa rebeldia ela vem com um pouco de ausência de higiene. É tanto que você vê que tem adolescente aí que não gosta de tomar banho, não gosta de escovar os dentes, não gosta de cortar a unha. Então, Carlos, o responsável ele tem que estar em cima. Vou citar o meu exemplo. Quando eu casei com minha esposa, que nós fomos morar juntos, que tivemos o nosso primeiro filho, eu comecei a fazer a higiene do meu filho e muitas vezes meu filho chorava. Aí eu nunca esqueci, minha esposa um dia disse, você é muito grosso.
Aí eu disse, eu não sou grosso, eu apenas vejo todo dia criança com dor de dente. É. E eu não quero que meu filho passe por isso. Já era dentista. Já era dentista. Então, Carlos, toda a vida eu preferi que meu filho chorasse 1 minuto Que sentia uma dor de do dente. que sentir uma dor de dente a noite todinha e não deixar pai, mãe e a casa inteira dormir. Nossa, mas esses dias eu não consegui, foi domingo. Eu não consegui dormir depois de uma certa hora com aquilo doendo. Eu fui escovar e começou a sangrar e começou a doer. Aí eu coloquei uma pedra de gelo, deu uma aliviada. Mas eu passava a língua aqui, eu sentia aquele bolo. O que era aquilo que você falou? Isso, aquilo ali, Carlos, você estava com um caso de periodontite. A periodontite, vou explicar aqui. A periodontite é quando começa a aderir placa bacteriana no dente. Essa placa bacteriana, ela calcifica, criando o que a gente chama de tártaro. Ah, tá né? E quando essa placa bacteriana ela calcifica ali no dente, Carlos, que cria o tártaro, esse tártaro começa a gerar uma inflamação em todo o periodonto. Periodonto, entenda periodonto como sendo as estruturas de suporte do dente. Então, esse tártaro começa a gerar uma inflamação ali no periodonto e essa inflamação começa a sangrar, começa a doer, dá aquele calor, dá aquela sensação de inchaço, um gosto um pouco metalizado dentro da boca. Já senti isso. Isso. Então dá todas essas características. E quando esse tártaro se forma, a gente não consegue mais remover ele escovando os dentes, Carlos. Então, o tártaro se formou, já é necessário a intervenção do dentista. Lá o dentista ele vai ter curetas e um equipamento chamado ultrassom que são capazes de fazer a remoção desse tártaro. Carlos, o mais importante e impressionante, você é uma testemunha disso, é a melhora. A melhora é quase que instantânea. Melhorou realmente. Quando eu passei a língua assim, eu falei, caramba, doeu um pouquinho assim, mas... Isso. Mas foi... Isso. E, assim, uma coisa... Quando a gente Rapidinho. vai... Isso, é uma coisa rápida. Agora, tem a desvantagem que sangra um pouco, porque muitas vezes o paciente, quando chega no consultório com um quadro de periodontite, ele já chega ali, muitas vezes, ele cospe e já sangra no cuspe. Ali uma coisa simples. E quando nós vamos fazer a intervenção, que é fazer a raspagem, normalmente é uma coisa que sangra bastante. Então, assim, é uma coisa que limita um pouco o procedimento, porque às vezes sangra a um ponto que a gente tem que parar e retornar em um outro momento. Só que naquele momento ali que você fez aquela raspagem, que você tirou toda aquela placa bacteriana naquele tártaro, no outro dia, 1, 2, 3 dias ali, a melhora é absurda, é uma coisa assim. Não, eu me senti bem melhor. Exatamente. Quando o paciente volta ali 2, 3 dias, uma semana depois de fazer uma sessão de raspagem, que a gente olha para a gengiva, Carlos, a gengiva é outra. Porque a cor da gengiva é para ela ter uma coloração rosa pálido. E muitas vezes chega aquela gengiva vermelhona, sinal de inflamação. Então, quando o cara sai com aquela gengiva vermelhona ali, fez a raspagem e chega com aquela gengiva rosa pálida, o cara chega bonito de ver. Eu me sentia muito... Eu me sentia, às vezes para comer eu me sentia mal. Às vezes era dolorido, assim. Exatamente. Exatamente. E o tártaro, ele faz tudo isso. Ele provoca essa inflamação e é uma coisa que incomoda bastante, Carlos. Mas, graças a Deus, hoje a gente tem a tecnologia e tem os equipamentos corretos e tem a informação correta para resolver isso aí. E assim, esse dente último, como é que fala? O dente do juízo. O dente do O juízo. pessoal que fala que aquele dente é perigoso. Fala um pouco sobre esse dente do juízo. Vamos lá, Carlos. O dente do juízo, ele tem vários apelidos. Ele é dente do juízo, dentiqueiro, queixá, mas o nome dele mesmo é o terceiro molar. O nome dele é terceiro molar. E o número dele é o número final 8.
ele pode ser o 18, 28, 38 ou 48, levando em consideração que a boca, Carlos, a boca ela é dividida em 4 quadrantes. E cada quadrante desse é 1, 2, 3, 4, e esse 1 aqui, essa dezena, ela pode ir do 11 ao 18, do 21 ao 28, do 31 ao 38, do 41 ao 48. E o dente do juízo, o terceiro molar, ele é os final 8, ou seja, ele é o último dente da arcada. Por que algumas pessoas têm problemas nesse dente, Carlos? Esse dente, ele tem uma característica interessante, Carlos, que a ciência observa ele como resquício de ancestralidade. Quando a gente vai ver pessoas mais evoluídas geneticamente, essas pessoas não têm esse dente, Carlos. Hoje, eu estou só falando o ano, hoje, em pleno 2025, nós temos pessoas mais evoluídas do que outras. Apesar de que todos são seres humanos. Mas quando a gente vai ver pessoas mais evoluídas geneticamente, essas pessoas já têm ausência desse dente. São pessoas que têm menos pelo. Então, esse dente ele é perigoso devido a essa ancestralidade dele. No processo evolutivo, houveram mudanças nos nossos corpos, porém esses dentes continuam nascendo. Então, como houveram mudanças nos nossos corpos, na nossa estrutura esquelética, a nossa estrutura esquelética não é mais tão grande e tão robusta como o homem de 50 mil anos atrás tinha. Então, o que é que acontece? Nós continuamos nascendo dente aonde não existe mais tanta estrutura óssea e tanto volume. O que é que isso quer dizer? Quer dizer que começa a faltar espaço. Então, você nasce com dente, mas você não tem uma mandíbula grande o suficiente para comportar esse dente. Então, muitas vezes, esse dente fica ali anquilosado, esse dente fica ali incluso, que a gente chama. E quando esse dente está nessa situação e muitas vezes começa a incomodar, gera muitas vezes um processo chamado de pericoronarite, é uma coisa extremamente dolorosa, viu, Carlos? Dói muito, dá um inchaço, dá febre. Então, quando chega nesses estágios, Carlos, a indicação é fazer a extração desse dente. Porque algumas pessoas, é perigoso. Porque muitas vezes o acesso dele não é um acesso tão fácil. Muitas vezes nós temos que fazer ali um corte ali de 2, 3 centímetros para poder ter acesso a ele. Muitas vezes é preciso desgastar osso. Você muitas vezes tem que tirar osso ali da mandíbula para poder chegar nesse dente. E existe também um detalhe que aqui por dentro da mandíbula passa um nervo e muitas vezes esse dente ele está ali intimamente, ele está em íntimo contato com esse nervo e já houveram alguns casos, não é uma coisa corriqueira, não é uma coisa que acontece sempre, mas já tem registro, já aconteceu, de durante a extração desse dente lesionar esse nervo. Então, se você lesiona esse nervo, muitas vezes você perde a sensibilidade daquele lado da face. Então, durante o tempo, todas essas histórias elas foram surgindo e foram passando de geração para geração. A mesma história de jogar o dentinho lá. E chega na nossa geração atual... Os estudos, né? Isso. Chega na nossa geração atual, assim, uma carga cultural muito grande, que é muito perigoso, isso e aquilo, e a gente fica um pouco temeroso. Não é um dente para se brincar, não é um dente para negligenciar, mas também não é assim o bicho de 7 cabeças que dizem, certo, Carlos? É bom olhar, é bom extrair, é bom, você observou ele, fez qualquer exame, identificou esse dente, já vai lá, marca com o dentista para fazer essa extração. Ele pode ser os inferiores, que eles ficam na mandíbula, e os superiores, que eles ficam na maxila, certo, Carlos? Quando é na maxila,
ou seja, em cima, nesse osso aqui de cima, que ele aponta, que ele nasce, normalmente é mais fácil de tirar, Carlos. Até porque o osso da maxila, ele é um osso mais esponjoso, e pelo fato de ser um osso mais esponjoso, a gente consegue tirar ele com uma certa facilidade. Quando é na mandíbula, a mandíbula é um osso extremamente denso e compacto, duro, resistente, e por isso que dificulta muitas vezes um pouco fazer a remoção desses dentes. O que acontece com as crianças, às vezes, nascem com os dentes aqui da frente, um por cima do outro, encamelado, como ele fala, né? Carlos, quando eu estava na faculdade, aí eu lembro disso, que foi comentado isso, professor, por que é que tem criança que nasce com os dentes tortos? Aí o professor dizia, porque puxou o osso da mãe com o dente do pai. Mas é mais ou menos assim. Muitas vezes a criança, o pai tem dente grande e a mãe tem dente pequeno. E muitas vezes ali no novo ser que se criou, muitas vezes ali a criança nasce com um volume dentário muito grande. É porque às vezes fica um negócio bem... Isso, fica uma coisa muito apinhada mesmo, apinhamento dentário, Carlos. E muitas vezes a natureza ela não tem condições de encaixar todos aqueles dentes naquele espaço que tem. Isso pode ser uma causa, Carlos. Outra causa pode ser a ausência do desenvolvimento ósseo da criança. Por exemplo, aquela criança ela tinha um problema de respiração, tinha um problema respiratório e começou a respirar pelo nariz. E respirar pelo nariz, criança que respira pelo nariz, ele fica com algumas características. A gente chama... Desculpe. Respirar pelo nariz não, respirar pela boca. A criança tem algum problema nasal, seja cartucho, adenoide, qual desvio de septo, e a criança começa a respirar pela boca, Carlos. E quando começa a respirar pela boca, geram algumas características de respirador bucal, que a gente chama. Uma delas é a atrofia da maxila. Atrofia a maxila e fica com o palato fundo. Então, se atrofia a maxila ela não se desenvolve o suficiente, só que o dente, ele está lá. O dente, ele não quer saber, não. O dente, ele já tem um tamanho dele. Já está lá. Então, atrofiou a maxila. Problema da maxila. O dente, ele vai nascer, seja lá onde. Então, muitas vezes, esse apinhamento, Carlos, ele pode ser por uma questão genética ou ele pode ser por uma coisa adquirida, como um problema respiratório. Chupar chupeta e chupar dedo provoca isso. Aí tem gente, eu já vi alguns pais dizendo, chupa esse menino aqui, doutor, como é que tá aí? Tá tudo bem, aqui não tem problema nenhum, eu dizendo, né? Aí o pai disse, você acredita que esse menino chupou o dedo até 8 anos de idade? Aí eu até brincava, eu digo, é porque ele sabia chupar o dedo. Aí tem uns que não sabem, aí escolhemos o negócio. Pois é. A mesma coisa com chupeta. Mesma coisa com chupeta. Tem criança que chega no consultório, Carlos. Chupando chupeta. Já chegou chupando chupeta e tem deles que tira a chupeta, você vê a marca da chupeta. Tá lá o buraco no meio dos dentes que acaba a chupeta certinho dentro. É uma coisa assim impressionante. Quando a gente vai ver o crescimento esquelético, Carlos, qualquer coisa que você pratique pode interferir no crescimento. E assim, essas crianças que têm esses problemas, tem problema também, eles têm aqueles problemas porque a nossa boca é o nosso cartão postal, né? Isso. Ele vai ficar tímido, intimidado em sorrir. Vai sim. Vai ficar com vergonha de abrir a boca, de conversar, por causa dos dentes. Fica. Eu já peguei casos. Criança pequena, criancinha de 5, 6 anos de idade, com os dentes todos cariados, chega lá aquela criança com todos os dentes cariados, como eu já vi, Carlos, todos. Todos, né? Criança E de 5 anos? 5 anos de idade, Caraca. com todos os dentes cariados.
e aqueles dentes pretos, e a criança, do jeito que você falou aí, 5 anos de idade, não tem muita noção, mas percebeu já que é feio e fica envergonhado, não quer falar. E você imagine um adolescente. Adolescente ali, exatamente, 12, 13, 14 anos de idade, exatamente, que muitas vezes ali já está na paquera, já está ali querendo dar uma saída e muitas vezes está ali com os dentes estragados e vira motivo de chacota. Com certeza. Isso é uma coisa, Carlos, que eu já vi e tem que ser combatido. E viu qualquer alteração dentro da boca, procura um dentista. Hoje em dia, nós estamos, dizer de novo, nós estamos em 2025 e nós estamos em uma época, Carlos, que a informação está aí. Hoje em dia, todo mundo tem um smartphone, todo mundo tem acesso a Instagram. Instagram lá, existem N Instagrams profissionais com telefone. Então, Carlos, eu digo hoje em dia de certeza, só não procura um profissional para resolver o problema quem realmente não quer. Porque a informação está aí, o acesso está aí, e todo mundo hoje em dia vai lá numa busca simples, acha o que quer. Com certeza. Eu fico imaginando, né? Hoje, em pleno século XXI, né? Na minha época, eu vou pensar diferente dos outros meus irmãos, eu era motivo de chacota. Porque nem eu sabia, eu tinha algumas expressões que era o que eu faço hoje. Mas ninguém me entendia, eu era um louco, porque eu pensava diferente de todo mundo. E aí depois de muito tempo que eu cheguei em São Paulo, e aí que eu fui entender o que eram as minhas ideias, que eu não era simplesmente um compositor, muitos me chamam de poeta, mas eu sou compositor, e eu aprendi a ler e escrever com as minhas próprias histórias. Exatamente. Cada ser, ele é um ser único, Carlos. Eu já tive de comentar isso várias vezes, eu até brinco, às vezes eu faço ali uma prótese, aí às vezes tem gente que brinca e faz, doutor, cuidado para não botar de outra pessoa em mim. Carlos, a boca, ela é uma coisa tão individual, eu acho que a boca é uma coisa mais individual do que a impressão digital. Você pode ter certeza que uma prótese de uma pessoa não vai dar certo em outra, não. Pode até botou ali e ficou legalzinho, mas não fica uma coisa perfeita. Fica, porque as maxilares são diferentes. Exatamente. Então, baseado nisso aí que você está dizendo, que você era diferente, todos nós somos seres únicos e diferentes. Pode ter certeza que no planeta Terra, 8 bilhões de habitantes, não tem ninguém igual a você. Aí por que é que muitas vezes nós temos que seguir, tem que ser todo mundo igual? Se todo mundo, biologicamente, geneticamente falando, é todo mundo diferente. Eu já vi alguns casos aí, como você está dizendo, de pessoas que nascem na mesma casa e nascem um totalmente diferente. Muitas vezes, aquela pessoa expressa ali um gene, que é um gene que está perdido na família há muito tempo e se expressou em você e faz com que você tenha tendência a ser comunicador, que é o seu caso. Eu não sei, eu ia até lhe perguntar ali nos bastidores, a gente conversando, e você falou em São Paulo, e eu ia perguntar de onde você é. Eu sou bem daqui num torrãozinho chamado Pedra Branca. Ah, você é de Jucurutu. Eu achava, você é daqui da nossa cidade. Sou. Eu achava que você era uma pessoa de fora e tinha caído aqui meio que de paraquedas. Hoje em dia, quando você falou aí, eu entendo. O cara sair daqui de Jucurutu, na época que você saiu, 1979. Exatamente, com um pensamento de pessoa de cidade grande, de uma pessoa que quer ser artista, quer ser um apresentador, para você curtir e conseguir implantar essas ideias aqui na nossa região, em pleno 1972, era uma coisa, eu tenho certeza que era uma coisa muito difícil. E eu acho que, como você disse, foi muita chacota, eu acho que mangaram muito de você.
Nossa, magaro demais. E assim, eu tive muitos traumas. Eu tive que me libertar, eu tive que querer me libertar. Porque eu tinha complexos de inferioridade, eu tinha complexos de tudo o que você imagina. Porque na adolescência era julgado e condenado por algumas coisas que aquilo me machucava. Entendi. E aquilo, eu não me aceitava do jeito que eu era, eu tive que me libertar. Então, hoje eu tenho várias coisas ali, eu penso em publicar um livro, tenho várias ideias ali. Então, às vezes, o que me libertava, eu escrevia aquilo que eu estava sentindo. Daí o poeta. Um pedaço de papel. Aí daí surgiu o poeta. Exatamente. Quando a gente vai ver, puxando aqui para a minha área de odontologia, eu já peguei alguns casos de jovens, adolescentes, depressivos, por N motivos, por não aceitarem como eles são, ou por eles não conseguirem expressar o que tem vontade, ou por pressão mesmo social que a gente hoje em dia, Carlos, a gente vive uma pressão social muito grande, onde todo mundo tem que aparentar estar bem, todo mundo tem que ser perfeito, todo mundo tem que estar bonito nas fotos. Eu até brinco, bom era no tempo que a gente pagava para o fotógrafo bater uma foto e a gente ainda saía de olho fechado e ainda pagava por ela. Ainda pagava. Pois é. Aí hoje em dia, o cara vai bater uma foto no celular, O sorriso é um crime, né? o celular bate 200 fotos de uma vez e o cara ainda pede para ver. Então, assim, brincadeiras à parte, isso aí que você falou, essa condição, eu já tive de pegar jovens depressivos e que abandonou a higiene total. Isso é uma coisa que a gente tem que ver, tem que observar. É inadmissível hoje em dia a gente, com tanto acesso a meios de comunicação, tanto acesso a redes sociais, tanto acesso a perfis profissionais. Eu não vou falar, neste momento, especificamente da odontologia, mas em relação a tudo. Qualquer alteração, está ali se sentindo triste, está doente, está com uma dor na barriga, está com uma dor de dente, está com uma dor no olho. Procura um profissional, que hoje em dia a gente tem acesso a tudo isso. Acesso fácil, muitas vezes a gente pode fazer até uma pré-consulta. Ali faz uma pergunta ali, doutor, estou sentindo isso, o que é que pode ser? Acontece muitas vezes comigo, o pessoal tira dúvida, doutor, aconteceu isso, o que é que pode ser? E a gente vai ali dar uma luz ali para o que tem noção. Ali o WhatsApp, a forma de comunicação hoje em dia, o tal do WhatsApp. Hoje em dia você falar com a pessoa sem precisar incomodar aquela pessoa, porque hoje em dia você vai ali e manda uma mensagem, e a mensagem foi, e você ali não está tirando, não está incomodando a pessoa em absolutamente nada. Você mandou aquela mensagem, a pessoa, quando visualizar, lhe responde ali numa boa, não tem incômodo de nada. Então, Carlos, hoje em dia, qualquer coisa que você que está nos assistindo, sentiu qualquer coisa, vai lá, procura um profissional ali, pega um WhatsApp ali, hoje em dia todo mundo tem um WhatsApp, Carlos, vai ali, faz uma pergunta, e resolve ali, tira uma dúvida, ou qualquer coisa, marca uma consulta. Eu sempre bato nisso. Quando eu estou na rádio, que eu faço uma partezinha no programa da rádio, eu sempre jogo o meu WhatsApp lá, Carlos, exatamente. Teve alguma dúvida, manda uma mensagem. Para você ter ideia, antigamente que eu digo aí, anos 90, começo dos anos 2000, não é tão antigamente não. Você você queria falar com um profissional, você falava com um atendente, muitas vezes a informação não chegava ao profissional. Hoje em dia todo mundo tem um acesso aí, o teu celular do médico, tem o celular do dentista, tem o celular do apresentador do programa. Vai lá, faz uma pergunta. Pois é. Assim, a informação está aí, Carlos. As mães, os pais, né? As crianças que eles têm um dom, ele vai demonstrar de alguma maneira te chamando atenção. Isso. Então, os pais têm que prestar atenção na criança. Quando ele tem um dom artístico, ele vai ter alguma coisa que ele vai tentar ficar ali te perturbando,
Você acha que que ele pode ser alguma que ele tá que não é algo legal, mas aquilo é algo que está dentro dele e ele está tentando mostrar. E se o pai não apoiar, vai ser uma frustração no futuro. Exatamente, vai ser uma frustração. Eu me lembrei agora, você falando isso, de uma partida de futebol que houve entre crianças e um time ganhou do outro de 9-1. Um garotinho assim de 7 anos de idade, 8, 9 anos de idade. Isso gerou uma frustração tão grande, Carlos, para o time que perdeu de 9, que quando o professor foi tentar reorganizar o time em um treino, a metade não foi mais. A metade não foi mais. Exatamente. Então, frustração, como nós somos adultos, nós aprendemos a lidar com isso. A gente administra. A gente administra, exatamente, porque frustração, Carlos, todo mundo vai passar na vida. A vida não é assim uma coisa maravilhosa que a gente só vai ver flores, não. A gente, vez por outra, pega um serrote para subir. Com certeza. A gente tem que pegar as pedras do serrote e ajudar a gente para subir. Tem malícia, tem aquelas malícias lá, aquele negócio que pega. Exatamente, exatamente. Tem tudo isso. Então, assim, voltando aqui para a minha área, tem que observar tudo. Tudo isso que a gente conversou aqui tem repercussão na saúde, tanto da criança como do adolescente, como muitas vezes no adulto. Eu já peguei, Carlos, adultos também, a gente falando aqui de crianças e adolescentes, eu já peguei adultos depressivos que abandonaram totalmente a higiene, Carlos. E chegaram para mim, tem a questão da autoestima, chegaram para mim e disseram, aproveitando aí o gancho que você falou, que a boca é o cartão de visita. Eu atendi uma mulher até nova, 40 anos de idade, não é? Uma mulher madura. E ela diz, doutor, eu tive uma depressão e nessa depressão eu perdi meus dentes. Só que hoje eu saí da depressão, mas eu tenho vergonha hoje em dia de sorrir, minha autoestima está baixa. Carlos, é uma coisa tão bonita, Carlos, quando você pega uma pessoa dessa e você dá uma geral e a pessoa sorri e fica feliz ali. Você vê os olhos da pessoa brilham exatamente. Então, Carlos, voltando aqui para o comecinho do programa, quando a gente fala que a odontologia hoje é muito mais do que tratar dor de dente, a odontologia hoje é um universo, é um mundo que ajuda as pessoas de várias formas. Quando você vê, por exemplo, pacientes, para você ver a importância, pacientes que vão se submeter à cirurgia bariátrica, tem que ter uma avaliação do dentista. Você acredita nisso? O cara lá que vai se submeter a uma cirurgia bariátrica, o médico pede uma avaliação do dentista para saber como é que está a eficiência mastigatória daquela pessoa. Recentemente, dentro da odontologia também, eu estou tratando 2 pessoas neste momento. Uma que vai fazer transplante renal e outra que vai fazer transplante de medula. Os médicos, durante o tratamento, para fazer a adequação da pessoa para receber o rim e receber a medula, pede uma avaliação odontológica. Por quê? Porque hoje em dia já se sabe, Carlos, que os dentes, quando eles têm infecção, existe uma predireção das bactérias que estão ali dentro daquele dente estragado, existe uma predisposição dessas bactérias para o coração. Que muitas vezes provoca ali uma doença chamada de endocardite bacteriana. Essa endocardite bacteriana nada mais é, Carlos, do que uma infecção no coração. Então, hoje em dia, Carlos, qualquer procedimento cirúrgico grande que a pessoa vai se submeter não pode ter nenhum foco de infecção. E muitas vezes você olha para o seu corpo e não tem nenhum foco de infecção, mas tem um dente da boca. Tem um dente ali que está acometido por uma cárie ou acometido por uma necrose pulpar e gera ali um processo infeccioso
E quando a pessoa se submete a uma cirurgia, como um transplante de medula ou como um transplante renal ou qualquer outro procedimento de grande porte, qualquer outra cirurgia de grande porte, muitas vezes aquela infecção que está ali, ela pode se espalhar para outras partes do corpo. Levando em consideração, Carlos, que quando a gente se submete a um processo cirúrgico desse, naturalmente a nossa imunidade baixa. Então, muitas vezes, uma bactéria está ali oportunista, esperando uma fraqueza para ela reinar. Exatamente. Por isso que é importante, qualquer procedimento que vá se fazer, procure o dentista para ele ver se está tudo ok. Essa pessoa, inclusive, uma dessas pessoas que está se tratando comigo atualmente, não é daqui de Jucurutu, é de outra cidade. E estava tudo ok, Carlos, exceto por um dente. Ela tem um dente que é feito canal e é feito uma coroa. E eu comentei com ela, eu disse, eu quero uma radiografia. Eu fiz uma radiografia lá na hora e pedi a ela uma radiografia panorâmica para olhar todos os dentes, para ver se tinha mais algum. E eu disse a ela, eu vou olhar esse seu dente bem direitinho, que com essa coroa, botar num negatoscópio, ou botar a radiografia num negatoscópio, que é um aparelho que faz com que a gente veja a radiografia com a qualidade melhor, e vou botar uma lupa, porque se eu notar qualquer possibilidade de infecção nesse dente, eu vou pedir a você que arranque ele. Aí a pessoa não gostou. Mas, doutor Mário, eu vou ficar banguela. Eu disse, você vai se submeter a um transplante renal, é melhor você pegar um rim do que você findar perdendo um rim. Um dente, você bota ele na hora que você quiser. Um rim é uma oportunidade única, Carlos. Então, o marido dela estava lá na hora, entendeu demais o que eu falei. E eu estou esperando aí o resultado de outros exames que ela fez, dessa radiografia panorâmica, para juntar tudo e fazer uma análise para ver se realmente dá para manter o dente dela ou não. Acredito, assim, pelo que eu olhei, aparentemente está tudo ok, mas eu vou olhar tudo bem direitinho. Tem que olhar nos mínimos detalhes, Carlos. Isso aí. Eu sei que, assim, você imagina um adolescente, praticamente eu era adolescente quando eu saí daqui em 1979, de um sítio para uma grande metrópole. O que você passa dentro de uma grande metrópole, analfabeto de pai e mãe, que eu era na época, eu tive que aprender a ler. Ainda bem que naquela época lá era fácil, porque as firmas, elas aceitavam a indicação. Por exemplo, um amigo te levava lá, eles lá no escritório, lá, ele fazia a sua ficha e tal, e era fácil. Mas não era legal. A gente se sentia muito mal. Eu falei, eu aprendo ou volto para a roça. Aí eu tive que aprender sozinho. Carlos, você saiu daqui tem quantos anos? Eu fiz 18 anos em São Paulo. Como foi? Você saiu daqui sozinho? Assim, disse, vou-me embora e arrumou as coisas e foi-se embora? Ou você saiu daqui acompanhado com alguém? Eu saí daqui acompanhado com minha mãe e o irmão, porque ninguém queria que eu saísse daqui porque eu era trabalhoso. Quer dizer que o povo queria deixar o trabalhoso aqui. Queria deixar o trabalhoso aqui. Lá em São Paulo eu ia dar trabalho e não sei o quê. Carlos, como foi quando você chega em São Paulo? Você sair daqui hoje, se a gente sair daqui de Jucurutu hoje, ou de qualquer cidade aqui do Seridó, cidade grande daqui do Seridó, Caicó, Currais Novos, que a gente diz ser grande, que lá em São Paulo, eu acho que se brincar, cabe dentro de um shopping. Como, rapaz, eu fico imaginando assim a cabeça, o cara chegar numa cidade grande, assim, você saiu daqui sabendo para onde ia, já estava tudo certo, ou saiu daqui aventurando mesmo? Como foi isso, homem? O meu tio tinha um tio meu que ele tinha uma pensão lá. Ele tinha um restaurante e aí tinha uma pensão. Aí muitos amigos, galera que saía daqui ia lá para a pensão. E aí a gente já foi para essa pensão. Minha mãe já me levou lá para essa pensão do meu tio lá.
E aí depois ele me arrumou um emprego e eu fui caminhando. Sua mãe e seu irmão ficaram lá? Como foi? O meu irmão ficou lá, depois ele foi para outros lugares. E aí depois eu comecei a andar com minhas próprias pernas, mas não foi fácil. Passava muita vergonha, né? Muita, como é que fala aqui, como é que é o ditado daqui lá? É outra coisa. Perrengue não, né? Também. A gente, como é que fala? É um dizerzinho que a gente fala aqui que eu até esqueci. Mas assim, mas não é fácil. Você chegar numa empresa para fazer uma ficha, você ser o primeiro, e aí todo mundo sair e você ficar ali. Aquilo ali é como se fosse uma morte. Entendi. Quando você chegou lá, que você se empregou, você lembra que você se empregou? Trabalhava em quê? Eu fui trabalhar numa loja de estoquista. Certo. Estoquista de loja. Aí, Certo. e aí depois eu trabalhei. Depois eu vim para cá, fiquei 6 meses aqui, voltei, aí eu entrei na Riachuelo. Fiquei 6 anos na Riachuelo. E aí eu comecei a trabalhar num restaurante, mas eu tinha um problema também, que se eu me aproximasse de alguém, que eu sentisse que aquela pessoa fosse superior a mim, automaticamente eu tremia. Já tinha uma repulsa só em pensar. E aí eu fui trabalhar num restaurante, era rodízio, né? Mas eu só conseguia trabalhar com linguiça e sobrecoxa, porque era só cortar. Para cortar a carne era assim. Aí eu sei que findaram. Entendi. Era mais fácil tirar. Aí eu sei que findaram me mandaram embora. Aí depois eu fui trabalhar num restaurante, era 5 estrelas, né? E aí eu perguntei pro Metrotel, o Metrotel perguntou para mim onde que eu tinha trabalhado. Aí eu falei, eu trabalhei no Grupo Sérgio. Ele falou, no Grupo Sérgio não lava nem os pés dos garçons daqui. Aí começou a me deixar mais baixo. Vixe, Maria, ficou reto com o chão. Aí ele falou, não está precisando de garçom não, mas está precisando de cumim. Eu falei, não sei o que raio que é cumim, mas eu aceito. Você já viu falar em cumim? Não, cumim o que eu conheço é tempero. Não, cumim é o ajudante de garçom. Como é que o cabo é ajudante de garçom? O cara faz o quê? O garçom serve a comida e você serve a bebida. Aí você limpa as mesas e serve a bebida. Certo. Aí depois mandaram os cumim embora, porque o garçom não gosta do cumim, porque o cumim tira 2% da comissão do garçom. Aí o garçom fica bravo. Aí findaram mandando embora os cumim. Aí o Metrotel chegou, aí falou, olha, para você só sobrou a copa, se você não quiser um pé na bunda e tchau. Eu falei, legal. Aí eu fui pra Copa, desajeitado pra caramba, quebrava a copa, adoidado. Aí chegava o garçom, uma caipirinha de vodka com caipirinha de vodka com caipirinha de pingo, suco lá no suco de abacaxi, não sei o que. Você tinha que se virar nos 30 lá. Ele começava a pedir, parecia que era uma frase só, parecia que era uma bebida só. Quando na realidade ele tinha pedido 20 ali, bem ligeirinho, e se vira. E se vira. Aí, por exemplo... Ei, Carlos, o cabo na terceira tá dizendo, repita aí a primeira, qual foi mesmo? Aí eu chegava e já preparava lá o limão para fazer a caipirinha. Aí, na época, só existia 2 caipirinhas famosas, que era a vodka, a Smirnoff e a Sputnik, que começou primeiro. E aí, quando era uma de pinga e uma de vodka, aí eu pegava 2 palitos, aí colocava 2 dentro e 1 na borda, que era para não se confundir. Quando o garçom... Isso, era para identificar, para não dar errado. E assim, o cara que ele é acostumado a beber, ele conhece, se ele pede uma bebida e você manda outra, ele conhece. Por exemplo, uísque, vodka na época, ele conhece. Se ele pede um uísque, uma marca lá que ele está acostumado, e você mandou outra para ele... Vai ter reclamação. Aí caipirinha era umas 500 caipirinhas assim, por dia. Você tinha que... E aí o chopp, aí às vezes acabava o chopp, aí você tinha que... Era muito espuma, você tinha que tirar a espuma. Aí sabe o que era? Eles faziam lá uma para recuperar a espuma, deixava lá do lado, lá na geladeira,
Aí depois você tirava o chopp lá, quando o cliente não estava comendo, você supria um pouquinho. Olha as malandragens aí, que tinha malandragem. Tinha malandragem, para subir um pouco, para não perder aquela Para espuma. não perder, porque aquela isso. espuma virava chopp, né? Isso, exatamente. Ela começava meio que decantar e formar leite todo novo. Aí depois você deixava um pouquinho no copo mais baixo, aí você colocava ali e subia. Carlos, a gente aqui numa conversa informal. Você sabe que hoje em dia, quando eu vou para um restaurante, eu respeito e eu dou essa paciência. Porque muitas vezes a gente está ali, isso acontece na minha profissão, na sua, de formas diferentes, mas acontece. No restaurante tem que ser tudo imediato. E muitas vezes ali eu chego num restaurante, peço uma comida, um suco, alguma coisa, e demora um pouco, eu entendo. Porque eu fico imaginando a loucura. Eu nunca entrei dentro da cozinha de um restaurante. Mas é uma doideira. Aquilo é uma loucura. É uma loucura. Eu já tive de assistir alguns programas de televisão e o negócio ali é sob pressão o tempo todo, meu irmão. Você imagina, um restaurante lá em São Paulo, considerado 5 estrelas, cozinha. Aqueles cozinheiros lá tem que se virar nos 30 para poder... E olhe que eu acredito que em toda profissão tem isso. Eu acredito que deve ter aquelas coisas que ficam já mais ou menos prontas. As bases ficam prontas ali só para você finalizar. Mas eu tenho certeza que deve ser uma loucura. Outra coisa que deve ser uma loucura é o pessoal da limpeza. Eu fico imaginando um restaurante grande, a rotatividade de prato ali que o pessoal tem que estar dando conta o tempo todo. Uma doideira. Aí você imagina, eu trabalhava na Copa, eu limpava, eu lavava os copos também. Mas às vezes era aquela poeira de copo em cima, uma vez ou outra, você quebrava. Uma hora, tanto ele pode cair no chão, como muitas vezes ali bate um dentro do outro ali dentro da pia mesmo e quebra. E quebra. Acontece. Eu às vezes, dia de domingo, às vezes minha esposa está dormindo, e eu acordo cedo, aí vou ali lavar a louça e muitas vezes eu quebro um copo ali em casa. É uma coisa que acontece sem querer. É uma doideira. E assim, outra profissão também, condomínio é uma profissão ingrata porque ninguém dá valor àquele profissional que está ali. Por exemplo, eu trabalhei de porteiro muitos anos, aí eu queria trabalhar de zelador, porque o zelador é o chefe. Isso. E aí eu briguei muito para poder chegar lá. Então o síndico uma vez falou para mim, olha, eu vou mandar o seu fulano embora aqui porque ele está me dando muito trabalho, está bebendo demais. E aí eu sei que eu fiquei esperando essa oportunidade. Aí ele mandou o cara embora. Aí quando eu cheguei lá no outro dia, tinha outro no lugar. E você dizendo, mas rapaz, botaram embora, eu aqui não me chamaram. Aí eu fiquei assim, também eu fiquei quieto, não resmunguei nem nada. Aí quando foi no outro dia, o síndico foi lá, ele morava perto do condomínio, ele foi lá em casa não sei quantas vezes, deixou o bilhete debaixo da porta, catando para me ligar para ele. Aí tinha uma mensagem, olha, amanhã você vai muito cedo lá que você vai orientar um porteiro novo. Aí eu falei, alguma coisa está acontecendo. O cara que ele colocou não aguentou o supapo e saiu. Era um prédio, era 2 blocos, mais de 150 apartamentos. Ave Maria, loucura, Carlos. Uma doideira. Aí O cara também não tem paz nisso não, viu? tem não. E assim, alguns moradores, eles acham que você é capacho dele. Porque ali o zelador ali, ele está ali para cuidar do condomínio, não dos apartamentos. Mas tem alguns moradores que acham que você é obrigado a cuidar. Aí, às vezes chamam para trocar um chuveiro. Aí você vai lá e vai tentar fazer esse serviço. E aí depois o síndico chega. Aí cadê o zelador? Está lá na casa do fulano. Aí você toma uma encacada. E aí assim, eu não gostava de fazer porque eu não tinha encanação, essas coisas assim. Eu fazia assim alguma coisa, mas assim, eu não gostava de fazer porque às vezes você pensa que é uma coisa fácil e aí dá um problema lá no meio do caminho lá, e aí você finda sendo um mau profissional, porque você está ali para resolver aquele problema, você não resolve, aí vira
Depois os moradores metem a lenha. Carlos, já aconteceu muito comigo na minha profissão. Muitas vezes chega a pessoa ali e diz: doutor, foi só uma besteirinha aqui, só uma pontinha. Aí a gente olha ali meio sem dar atenção, acreditando que é só uma pontinha, mete a mão. Já tem passado o valor. Mete a mão, aí quando você mete a mão, vê onde entrou e diz: meu Jesus do céu, que furada eu me meti. Pois é, muitas vezes você entra em cada rolo. Tem todo canto isso aí. Por isso que, olha, chamou para fazer alguma coisa, olhe, analise, veja bem direitinho para poder dizer se vai pegar ou não. E eu logo quando eu entrei no condomínio lá, eu não entendia nada de resistir gaveta, disso e daquilo. E eu entendia que antigamente tinha uns corinhos lá que se colocava, mas apareceu uns registros de gaveta, que aí você tinha que desparafusar lá. E aí eu comecei a enfiar, foi corinho lá pra dentro, lá, e não resolveu, foi nada. Aí a mulher me crucificou, foi uma doideira. Maria. Aí eu aprendi, ó. Olha, eu não faço. Eu tenho uns telefones aqui do fulano, do ciclano, chama lá. Mas aí tem zelador que ele é montolhão, né? Aí quer fazer tudo. Quer fazer tudo pensando no tutu. Aí ele vai e acostuma o povo a subir lá no apartamento e fazer, mas eu já não gostava muito porque ele fala, se eu for fazer, eu vou pôr mau costume. E aí depois o síndico chega, me procura, eu estou lá. Você está falando isso e eu moro num prédio, Carlos, e eu tô vendo as cenas lá, tô vendo as cenas nesse prédio que eu moro. Né? É desse jeito. Muitas vezes o zelador que deveria estar ali pela portaria, sempre alerta, sempre a postos, muitas vezes chega lá para resolver alguma coisa, o cara está no meio do mundo fazendo serviço que não é dele. Aí você se torna um mau profissional. Exatamente. E muitas vezes assim tira do prego, mas muitas vezes precisa realmente chamar uma pessoa para resolver o problema definitivamente. Exatamente. Doutor, então vamos às nossas considerações finais. Vamos lá. Carlos, nós já nos conhecemos há algum tempo. A gente já tem, inclusive, visto a possibilidade de fazermos um quadro e tal. E hoje deu certo. O negócio deu certo, mas de supetão. Foi, vamos. Foi, vamos. Exatamente. E eu fico muito feliz em estar aqui. Fico muito feliz em estar ajudando aí os nossos, eu chamo como internautas. Os nossos internautas. Isso, os nossos internautas que estão aí, tiveram a paciência de ficar nos assistindo. Quero dizer que eu sou um praticante da odontologia, amo a minha profissão, estou à disposição, Carlos, para o que tiver dentro do meu alcance eu procurar resolver. E que outras oportunidades venham, pode contar comigo se quiser eu aqui novamente, eu virei, já estou me convidando novamente. Pronto, e agradeço demais pela oportunidade, também de ter tido esse bate-papo aqui com você, esse feedback, de saber um pouco da sua história, isso é interessante. E até a próxima, se Deus quiser. Agradeço demais pela oportunidade. Eu tinha sonho. Também de ter tido Mas esse eu bate-papo jamais com você, esse feedback. imaginei que um simples pessoa comum, sem ter nenhum diploma, ter condições de estar aqui dialogando, batendo papo com o doutor Mário, diplomado. Exatamente. Então, a minha vida, eu tive que aprender na marra, eu tive que buscar, eu tive que correr atrás, eu tive que me doar, para poder hoje eu ter essa coragem, porque, como eu falei, eu era muito tímido, tinha vergonha até de abrir a boca, por tanta timidez. Quando eu ia falar da minha história para alguém, que alguém falava, nossa, que legal, mostra aí eu já me sentia intimidado, né? Eu já me sentia intimidado ali, com medo do julgamento. Mas eu vou mostrar uma música aqui, né? Eu acabei de gravar, Desafio do Sertão. Vamos ouvir aqui. Vamos. Douglas, vamos ouvir aí o Desafio do Sertão.
cena do cerrado, na caatinga. Dentro da mata fechada, o vaqueiro enfrenta a luta. Com seu chibão, chapéu de couro, firme no pé, preparado para o boi mais valente. Ele é o campeão do sertão. Joga o laço certeiro, derruba o boi no chão, leva o gado pro plantão, na sede da fazenda, onde a filha do fazendeiro espora firme no pé, preparado para o boi mais valente. Ele é o campeão do sertão. Joga o laço certeiro, derruba o boi no chão, leva o gado pro plantão, na sede da fazenda, onde a filha do fazendeiro espera ansioso o vaqueiro, aquele mais afamado que trará o boi Zebu valente. O patrão fala com orgulho do vaqueiro mais valente, vai ganhar besta minha, a morena prendada, bonita e tira fogo, que comandar o futuro, vai casar com aquele que venceu o desafio do sertão. Vaqueiro sabe que tem que ser forte e corajoso, se não perderá o amor e o beijo prometido. Novilhas e porcos, festa com sanfoneiro, arraia animado para celebrar o casamento. Assim o vaqueiro valente segue sua jornada, entre mata fechada e a caatinga seca, coragem, laço e bravura para conquistar Rosinha e seu coração no sertão. Assim o vaqueiro valente segue sua jornada, entre mata fechada e a caatinga seca, coragem, laço e bravura para conquistar Rosinha e seu coração no sertão. Joga o laço certeiro, derruba o boi no chão, leva o gado pro plantão, na sede da fazenda, onde a filha do fazendeiro espera ansioso o vaqueiro, aquele mais afamado que trará o boi Zebu valente. O patrão fala com orgulho do vaqueiro mais valente, vai ganhar besta minha, a morena prendada, bonita e tira fogo, que comandar o futuro, vai casar com aquele que venceu o desafio do sertão. Vaqueiro sabe que tem que ser forte e corajoso, que perderá o amor e o beijo prometido. De novilhas e porcos, festa com sanfoneiro, arraia animado para celebrar o casamento. Assim o vaqueiro valente segue sua jornada, entre mata fechada e a caatinga seca, com coragem, laço e bravura para conquistar Rosinha e seu coração no sertão. Vaqueiro valente segue sua jornada, entre mata fechada e a caatinga seca, com coragem, laço e bravura para conquistar Rosinha e seu coração no sertão. É isso aí. Vou só mais um aqui. Vamos aquela lá. É Na Janela do Meu Quarto, é uma música bem legal, eu achei ela bem bacana. Na janela do meu quarto corre água sem chover, e as lágrimas dos meus olhos que choram por não te ver. A janela te esperava, continuava chorando, na vidraça do meu carro que passava, vi você passando. Na janela do meu quarto corre água sem chover, bem assim é os meus olhos que choram por não te ver. Você passou como um relâmpago, como um flash, mas eu parei na
neste momento porque te avistei. Eu entreguei meu amor todinho para você, mas os meus olhos sempre choram por não querer te perder. Eu continuo te esperando, escute o que eu vou dizer, e fico sempre na janela que corre água sem chover. Na janela do meu quarto corre água sem chover. Bem assim é os meus olhos que choram por não te ver. Você passou como um relâmpago, como um flash, mas eu parei e matei minha saudade neste momento porque te avistei. Jucurutu, o Brasil e o mundo agora tem um novo conceito em informação e entretenimento. TV Seridó RN, credibilidade e confiança, tudo em um mesmo lugar. Venha conosco fazer parte de um time de sucesso. TV Seridó RN, magia e alegria. TV Seridó RN, todo mundo conectado. Uma nova opção, com muito humor e descontração, pra você ficar mais informado. Vem com a gente, TV Seridó RN, conectada com você. TV Seridó RN, vem pra cá. TV Seridó RN, vamos sorrir, vamos viver. De Jucurutu para o Brasil e o mundo. TV Seridó RN.